Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Confesso que hoje eu não vou mentir para os irmãos, eu devo vontade de desistir hoje. Eu saí com meu irmão Aéreo, estava quente demais. Eu vim de Portugal, temperatura de 8 a 10 graus. Ainda não me acostumei com essa temperatura aqui. Eu estou hora tomando banho e a gente fica muito desgastado, sabe? Pouca gente acaba não acostumando tanto. Sabe? Eu confesso que deu vontade de desistir. Sabe? Mas eu disse, não, eu vou assim mesmo porque eu assumi o compromisso. Irmãos, a questão não é questão de um pregador ser eloquente, ou ter teologia, ou ter uma oratória. Não é nada disso. O mais importante de tudo é o temor do Senhor em nossa vida. É nós nos santificarmos para o Senhor. É nós dependermos unicamente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não depender somente do nosso conhecimento. Muitas vezes a gente elabora o sermão, mas a gente de repente esvazia. Existe aquela dificuldade, existe aquela resistência, sabe? E por mais que a gente tenha um devido conhecimento, os pastores sabem, quem lida com a palavra sabe, mas chega um momento que existem resistências no mundo espiritual. Mas esta noite, as resistências serão quebradas em nome do Senhor. Porque o tema é: santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará milagres no meio de vós. Glória a Deus. Eu digo para você que está me ouvindo nas redes sociais, os pastores que estão aqui no Brasil, missionários, pastores que estão aí na Europa, em Portugal, ainda aqui na Francesa, que são meus amigos, que têm acompanhado o meu trabalho. Não é fácil você ser um profeta de Deus. Não é fácil você ser boca de Deus no meio de tantas coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Mas a graça do Senhor é ela que nos sustenta. É a graça do Senhor Jesus Cristo. Ela nos fortalece. Como o apóstolo Paulo diz: revestivos do Senhor e da força do seu poder. Pois, igreja, irmãos que estão a me ouvir, a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim Josué, ele não dependia como capitão do exército de Israel do seu poder como guerreiro, de seu manusear bem aquelas espadas, mas ele sabia que dependia somente do Senhor dos exércitos. É Ele que faria milagres no meio do seu povo. Glórias a Deus. Meus queridos, assim como nós temos dificuldades de muitas vezes pregar a palavra do Senhor, esses homens também, os homens de Deus também, eles enfrentavam adversidades, eles enfrentavam obstáculos. Mas o Senhor está falando aqui no capítulo 1 para Josué, versículo 2: Aleluia. Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, vou ter dado, como aleluia, disse a Moisés. Aleluia. Então a responsabilidade de Josué foi grande responsabilidade, porque ele haveria de substituir o seu líder, um profeta, um legislador, aliás, o maior profeta das Escrituras, respeitado por todo Israel, Moisés. E ele certamente deveria sentir uma certa incapacidade para substituir aquele grande homem e conquistar a confiança daquele povo de Israel, daquela nação de mais de 2 milhões de pessoas. Mas o Senhor estava dizendo: Josué, como eu fui com meu servo Moisés, eu serei também contigo. Tenha bom ânimo, esforça-te, porque tu farás este povo atravessar
atravessaram o Rio Jordão, e atravessando o Rio Jordão, eles estariam entrando na terra de Canaã. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E quando nós vimos, quando Deus fala assim com Moisés, nós temos que entender que o Senhor também falou para Moisés, quando ele chegou no deserto, e quando ele subiu o monte Sinai, para receber a lei do Senhor. Está no versículo, no capítulo 19, e versículo 10, olha, as palavras são semelhantes. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Glórias a Deus. E no versículo 18 nós vamos ver esse cumprimento. E todo o povo no monte Sinai, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera nele com fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Glórias a Deus. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então o tema é: santifiquemo-nos nós hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, quando falamos em santificação, é uma relação entre Deus e seu povo, Israel. Deus falou para Moisés: Israel é o meu filho, Israel é o meu primogênito. Então, como filho, como primogênito de um Deus santo, esse povo teria que andar também na santidade do Senhor, nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus amigos, quando nós vimos essa promessa, santificai, é um segredo, é a oração, é a presença do Senhor. Quando vemos santidade, nós vemos também em Isaías capítulo 6, quando Deus levanta alguém como profeta, Deus vai realizar maravilhas no meio do seu povo. Isaías capítulo 6, o profeta Isaías diz: eis que no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia. E eu vi serafins com 6 asas. Aleluia. Com 2 asas eles cobriam seu rosto, com 2 asas ele cobriu seus pés, e com as 2 últimas asas eles voavam, e eles diziam: Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Então percebamos, irmãos, se você quer ser um profeta de Deus, se você quer ser um ministro de Deus, você tem que andar em santidade com o Senhor nosso Deus, porque o Deus é um Deus santo e exige de nós santidade. Santificai-vos, diz a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, e voltando aqui ao texto, quando o Senhor diz, Moisés diz: Josué, santifica hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no nosso meio. Agora levanta o povo, Moisés, levanta os sacerdotes e caminha em direção ao Jordão. Faz com que os sacerdotes vão à frente, mantenha a distância de 30 metros. Josué, tu e teu exército, certo? Ninguém tocará na arca. Mantenha a distância, e o povo mantenha a distância de vocês.
cerca de 1.000 metros. Josué certamente seria 2.000 cômodos. Então bem atrás estava o povo, 2 milhões de pessoas. Na frente estava Josué e seu exército, e na frente estavam os sacerdotes carregando a arca do Senhor, a arca santa do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Então a presença do Senhor estava naquela arca. Ninguém poderia tocar na arca, somente os sacerdotes poderiam conduzir aquela arca. E Deus continuava falando para Josué: olha, Josué, quando fala para o sacerdote, quando eles chegarem no Jordão, os sacerdotes colocam os seus pés na beira das águas do Jordão, Josué, e os sacerdotes assim fizeram, eles caminharam em direção ao rio Jordão e colocaram os seus pés sobre a beira das águas do rio Jordão, e diz que o Jordão estava transportando as águas de cima, eram muitas. E quando os sacerdotes colocaram seus pés ali, porque estavam consagrados ao Senhor dos Exércitos, e a arca nada menos nada mais era que a presença do próprio Adonai Sabaoth. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Diz que as águas que vinham de cima, assim os sacerdotes tocaram a arca, as águas pararam em cima, e as águas que estavam embaixo, elas desceram, de forma que ficou ali tudo enxuto, certo? Tal como aconteceu ali no Mar Vermelho, o mesmo fenômeno milagroso. Por isso que o Senhor te diz: santifica hoje, e é porque amanhã eu vou fazer milagres no meio do povo. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Foi o primeiro sinal através de Josué. Ali foi a credencial que Deus deu a Josué, porque o povo viu, assim como viram o Mar Vermelho secando com o cajado de Moisés, eles viram aquelas águas paradas em cima ali, estava tudo seco, e os sacerdotes entraram no meio do rio Jordão, e Deus falou para Josué: faça com que o povo atravesse agora o rio Jordão a pé enxuto. Josué, se agora toda a nação atravesse, deixa somente os sacerdotes no meio do Jordão até que o povo atravesse. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus. Queridos irmãos, muitas vezes nós passamos lutas. Quantas vezes você que está aqui tentou desistir? Quantas vezes você que está me ouvindo aí, a qual parte do Brasil que é missionária, que é um profeta de Deus, é um pregador que está aí na Europa, ou qualquer parte do mundo, você como servo de Deus, quantas vezes você diz: Senhor, eu já não suporto mais, as lutas são grandes, grande a responsabilidade, mas o Senhor diz para você: levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor ela vai nascendo sobre ti. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, e assim foi confirmado Josué como o profeta que substituiu a Moisés. Assim foi, queridos irmãos, que o Senhor confirmou o ministério de Josué ali diante das águas do rio Jordão, porque os fenômenos da natureza não podem suportar a voz do comando do Senhor Todo-Poderoso. E quando Deus está com o profeta, quando Deus está com o servo de Deus, nada vai descer. As muralhas de Jericó caíram diante de Josué, diante de Moisés, diante do povo hebreu. Assim as barreiras vão cair diante de você, a dificuldade cairá por terra, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor que fez a promessa a Josué: santifica-te, porque amanhã o Senhor fará milagres no meio de vós. Glórias a Deus. E assim, meus queridos e amados irmãos e ouvintes que estão do outro lado, vamos perseverar na fé, vamos perseverar na confiança, vamos perseverar
na oração, vamos perseverar na convicção que o Senhor está com esse pequeno rebanho aqui e que o Senhor vai fazer multiplicar esse rebanho aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico muito feliz porque meus filhos na fé estão aqui, 3 dos meus filhos na fé, onde o meu irmão Asivaldo, meu filho na fé, e hoje pastor, e eu estou tendo a dignidade de estar pregando na igreja de Deus, que colocou em suas mãos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aleluia. Que é isto? É a mão do Senhor com o seu povo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória, glória, glória. Louvado seja Deus. Então, não tenha dúvida. Você que está aqui, não tenha dúvida. Qualquer que seja a sua causa, sabe que o Senhor é aquele que faz tudo. O Senhor gosta de fazer milagres. O Senhor tem prazer quando você diz: Senhor, eu só posso depositar minha confiança em Ti. Aleluia. O Senhor vai te dar a vitória, minha irmã. Aleluia. O Senhor vai te dar a vitória. Não tem derrota para servos do Senhor. Não tem derrota para aqueles que são profetas de Deus. Não existe derrotas para aqueles que servem e que amam o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu sei que todos aqui são servos e que todos aqui são servos. Eu sei que aqui não existe possivelmente ninguém afastado, é todo mundo crente, todo mundo só espírito. Por isso está facilitando o meu trabalho hoje aqui, porque eu estou sentindo uma esfera espiritual. Glória a Deus. Eu estou sentindo um ambiente espiritual. A glória do Senhor está nesse lugar. Aleluia, Deus. Você não tem noção. Você que está me ouvindo, a glória do Senhor está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo, 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 santo é o teu nome. Oh, glória. Oh, alamanai. Toda honra é dada ao Senhor. Glória a Deus diz, aleluia, que Deus, aleluia, Ele faz morada em nossos corações. Ele é o Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que é o Filho de Deus. Ele santificou, aleluia, todo Israel, aleluia, para que Israel pudesse, aleluia, um dia estar na Canaã, glória a Deus. E hoje, irmãos, Glória a Deus. a Bíblia diz que nós somos santos. Aleluia, Deus Deus. santificou a sua igreja nesta noite, aleluia. Como Ele é santo. Paulo diz, aleluia, eu sou santo, aleluia. O Senhor diz, eu sou santo. E vós também somos santos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Meus queridos irmãos e amigos, Glória a Deus. nesta noite maravilhosa, Deus, aleluia, escolheu o seu servo, as suas servas nesta noite, com este tema, irmãos, aleluia, maravilhoso, santificai-vos. Deus. Aleluia, irmãos. Deus. Esse tema, irmãos, aleluia, você só pode pregar se você estiver santo. Se você estiver na presença de Deus, e a presença de Deus nesta noite, aleluia, que santifica a sua igreja, glória a Deus. Aleluia. E uma coisa, irmão, mais importante, aleluia, que esta igreja, Josué disse, ó, eis que vou levar o meu povo, o povo de Deus, a Canaã, e a glória a Deus vai levar este povo, aleluia, santificado e repreensível a Canaã. Celestial, que está no céu para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Somente Jesus, Glória a Deus. somente Jesus nesta noite, aleluia, tem este poder. Ele é o Filho de Deus, meus amados irmãos. Ele que tem poder, aleluia, para regenerar o homem e santificar. Aleluia, Deus. Para que nós pudéssemos um dia estar na presença de Deus santificado. Aleluia, E adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Aleluia, Toda Deus. glória e toda honra é dada
o Senhor, meus amados irmãos. Aleluia. Nesta noite nós ouvimos, aleluia, uma palavra maravilhosa. E Deus continua com sua igreja nesta noite, para que a sua igreja seja santa, para que a sua igreja seja irrepreensível, aleluia, na presença de Deus. Oh, glória! O Senhor Jesus disse nesta noite, aleluia, a minha presença, aleluia, está no meio de vós. Nunca falte a presença de Deus, irmãos. E hoje, o Espírito Santo de Deus é a presença de Deus em nossos corações. E agora nós somos santificados. Agora nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que está nos guiando, que está nos fortalecendo, que vai levar a sua igreja. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Seja santo. Santificai-vos ao Senhor nesta noite. Para que Deus, aleluia, possa, aleluia, quiser para mostrar aquele grande dia. Olha meu servo. Tu se santificasse. Aleluia. Na minha palavra. A minha palavra é verdadeira. A minha palavra é santa. Glória a Deus, irmão. Aleluia, Deus. A luz, aleluia, para o nosso caminho. É esse Jesus, nesta noite, aleluia, que nós aqui nesta igreja pequena, a qual habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esta igreja, Glória a Deus. Aleluia. Louvado e Glória a agradecido. Sabe, o pastor diz ainda, onde está, aleluia, essa igrejinha pequena, irmãos, é essa igrejinha pequena que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. É nesta igreja, aleluia, que Deus se faz grande e faz maravilha no meio do seu povo. Aleluia, Meus Deus. amados irmãos e amigos, o Senhor Jesus, aleluia, Ele veio, aleluia, para que você, nesta noite, aleluia, pudesse dizer: muito obrigado, meu Deus, porque agora eu sou santo, porque agora eu sou redimido, porque agora eu vou habitar, aleluia, na cidade que meu Senhor fundou desde a fundação do mundo, que está preparada para os seus santos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Glória a Jesus. Não existe outro lugar, aleluia, que Deus não possa habitar, aleluia. E agora Ele habita, irmãos, aleluia, em nossos corações. Aleluia. Glória a Jesus. Josué, homem, disse, aleluia, para o seu povo, aleluia, não rasgai as vossas vestes, mas rasgai-vos o vosso coração. Glória! Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Quando Aleluia. fosse glorificar a Deus, Aleluia, Deus. Glória, glória, porque agora eu estou santificado, porque agora eu vou habitar na cidade que está preparada, e lá não vai haver mais choro, lá não vai haver mais tribulação, lá não vai haver mais morte, mas vai haver louvor, vai haver adoração. Nós vamos participar, aleluia, do banquete celestial. Sabe por quê? Porque os santos habitarão nos céus. Aleluia, Os santos, aleluia, vão, aleluia, participar da grande ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E Aleluia. esta igreja, aleluia, que está aqui nesta noite, que está, aleluia, sendo preparada pelo Espírito Santo de Deus, que está sendo santificada, aleluia, sabe por quê? Porque está ouvindo, aleluia, o maná do Senhor, porque está ouvindo, aleluia, o azeite, aleluia, que é o Espírito Santo de Deus em vossos corações, irmãos. Aleluia, Deus. Nunca falte, aleluia, o azeite em vossos corações, aleluia, diga ao povo, aleluia, que eu sou santo. Aleluia, Deus. Meus queridos e amigos ouvintes desta noite, aleluia, você que veio aqui vai ouvir esta palavra, aleluia, você que está ouvindo, aleluia, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite, aleluia, e você vai dizer, eu quero agora pertencer a esta igreja para ser Glória a Deus. para ser Aleluia, lavada no Deus. sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Meus queridos amigos, Obrigada, Deus. imagine Josué, irmãos, aleluia, jovem, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, Aleluia.
Deus falou, aleluia, para Josué, o meu céu, aleluia, te adoro, meu Deus, irmãos. Olha a missão, aleluia, que Josué tinha agora, de levar de fogo, aleluia, a Canaã, irmãos. E a Bíblia diz que ele conseguiu. Aleluia. Ele conseguiu entrar na cidade santa. Ele conseguiu entrar na Canaã celestial da Canaã. Glória a Deus, irmão. O povo tinha o privilégio, irmãos, de seguir o seu líder. Aleluia. Sabe por quê? Quando Josué, aleluia, estava vindo, aleluia, a cidade tremia. Sabe por quê? Porque Deus conhecia, aleluia, a vida, aleluia, do seu servo Josué e dos seus guerreiros, aleluia, e do seu povo que estava ao redor, aleluia, deste povo santo. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando se ouvia o nome de Josué, irmãos, naquela época, o povo de Israel, as nações, aleluia, que é este, aleluia, que as nações temiam, sabe por quê? Porque conhecia, aleluia, este homem de Deus, aleluia, que estava agora seguindo, aleluia, que seguiu o seu servo Moisés, aleluia, a presença de Deus estava da mesma maneira. Aleluia, Quando Josué andava, aleluia, Deus estava com Josué, Deus estava com o seu servo, Deus estava, aleluia, com esta nação de Israel, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Meus irmãos e amigos, nesta noite, aleluia, imagine o que esses homens passaram, aleluia, o preço que eles passaram, aleluia, com aquele povo que lidera povo, uma grande nação. É preciso, irmãos, aleluia, de um grande líder. É preciso, aleluia, da presença do Senhor nosso Deus. Deus estava com Josué. Deus disse, aleluia, para Josué, não tema, eis que estou contigo, não tema. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Ah, Deus queridos irmãos, aleluia. Imagine Deus dizendo para você, olha no céu, eu não temo nesta noite, que eu serei contigo. Aonde tu fores, eu vou te abençoar. Sabe por quê? Porque Deus está com você. E você tem uma coisa maravilhosa do Senhor, que é o tempo do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, irmãos. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Josué tinha essa missão de conduzir, aleluia, este povo a Canaã. Irmão, era uma responsabilidade imensa. Imagine, irmãos, aleluia, como Moisés, milhões e milhares de pessoas morreram. Porque desobedeceram, aleluia, Moisés, aleluia, não quiseram se santificar. E Moisés e Josué estavam com esta missão agora, meu Deus, me concede, aleluia, a tua graça, para que eu possa levar o teu povo, aleluia, a Canaã que tu, meu Senhor, prometeu. Irmãos, foi vitória, aleluia, deste homem de Deus, e hoje a vitória da igreja, aleluia, que está caminhando agora para a terra santa, para a Canaã celestial. Aleluia. Nos abençoe, nos fortaleça, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, né? Palavra abençoada, né? Terminar mais cedo hoje, né? Glória a Deus, né? Não muito falar. Porque Deus para falar não precisa ser longo, não. Apenas uma palavra ele já fala contigo. Basta eu e você estar com o coração aberto e atento que Deus está falando. Se nós estivermos desligados, pode falar uma palavra, pode falar 2, 3, 1000 palavras. Mas vai entrar nisso aí aqui. E ainda chegar em casa, qual foi a palavra? Não sei, mas eu sei que foi uma bênção. Não sabe por quê? Porque não estava ligado. Aleluia. Porque Deus diz que é ligado no céu, é ligado na terra. Aleluia. Nós temos que estar ligados aqui. Nós estamos aqui na terra, nós estamos ligados com o telefone do céu. E o nosso Deus está atento para ouvir o nosso clamor nesta noite. Né? Aleluia. Agradeço o pastor Joaquim que trouxe a palavra abençoada, né? Nosso pastor também, em nome de Jesus. E vamos fazer um clamor, vamos orar, né? Em nome de Jesus pela casinha, pelas fotos. Aleluia. E vamos sair daqui abençoados para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. A irmã quer oração? Irmã? Glória a Deus. Hoje Deus falou para a senhora. Só começa hoje. Vou marcar esse encontro com Deus hoje, em nome do Senhor Jesus.
para ser que a Deus libertar, para Deus me abençoar, me dar bem. Senhor Jesus, hoje eu me reconcilio com meu Senhor. Me abençoa, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me guarda, me fortalece, me livra, meu Deus, de todas as tribulações e as barreiras. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ela vai seguir a Deus. Hoje, aqui é lugar de santificação, para a senhora se preparar e Deus me abençoar. Aleluia. Se a senhora pisar dentro da igreja, Deus será com a senhora. Esqueça tudo. Porque Deus, a partir de hoje, a senhora marcou um novo encontro com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aqui tem muita história, irmão, E ora muitas pela pessoas. viagem, né? Faça uma boa viagem. Amém, né? Eu ia pedir alguém para orar por nós, né? Fica daí comigo, né? Depois você, ó, né? Comigo pela net. Então vamos viajar amanhã de madrugada já. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aleluia, Deus. Obrigado, meu Deus, por este culto, Senhor, de oração. Obrigada, Deus. Que as minhas irmãs, meus irmãos, o Senhor fizeram nesta noite. Que, meu Senhor, possa recompensar, meu Deus, cada passo dos teus filhos, meu Deus, das tuas filhas, ó Pai. Aleluia. E assim, Deus querido, no nome de Jesus, Senhor, muitas vidas, Senhor, estão aqui, Senhor, deixar entrar. Aleluia. Tu sabe, meu Deus, cada coração. Tu sabe, meu Deus, cada vida, meu Deus. Tu sabe cada um, Senhor, que está precisando, ó Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Tu és dando do milagre, meu Deus. Realiza, Pai, o milagre nesta vida, ó Pai. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo a todos. E assim, Pai, esta caixinha de orações, ó Pai, eu pedi, Senhor, que o meu Senhor possa curar, que o meu Senhor possa realizar causas difíceis, os milagres, meu Deus, possa acontecer aqui nesta igreja, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, abençoa todos, ó Pai, os pedidos, meu Deus, desta oração. Tu conhece, meu Deus, a cada um, Senhor, que escreveu, a cada um, meu Deus, que depositou, Senhor, aleluia, Pai. Sei com ele, Pai, no nome de Jesus, e realiza o milagre, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um desta noite, desde agora e para todo sempre. Todo dia. Amém. Amém. O filho vai orar por mim, pela minha esposa, levando os viajar, né? Glória a Deus. Quero que a igreja coloque aqui as notas dos nossos pastores. Aleluia.